E aí, mitos e mitas? E a história começa mostrando esse vulcão aqui. Já mostra esse corvo aqui, eu acho que é um corvo. É um corvo, né? Aí mostra uma pessoa enfrentando coisa ruim. Bicho feio da porra esse bicho aqui, mano. E ele fala lá que ele tem muita coragem, mas ele não vai conseguir derrotar ele. E o nosso herói dá um sorrisinho lá. E ele olha lá para aquela garota. Caraca, isso foi insano, ó. O cara tá valendo uma rua, velho. O nome dele é Kim. Ah, vou chamar ele de Kim, velho. Ele ia para o próximo capítulo, mas ele vê um sistema de moedas lá. O Kim é uma pessoa comum que vive na Coreia do Sul. É que ele tá meio cansado dessa atual vida dele. Meio que existe sonho, futuro ou alguma coisa pra conquistar. Ele se sente meio distante de tudo isso. Ele chega lá dando bom dia pra rapaziada do trabalho dele. Ele não deseja algo e nem odeia algo. Um ser humano que é como a águia, sem cor, sem cheiro e sem sabor. E é assim que ele é. E meio que o avô dele escolheu o nome dele como um significado de herói. Esse nome dele aí. Olha só, um herói que vai salvar nossa empresa. Tadinho, mano, ele é zoado por causa desse nome. E meio que ele se achou um fardo agora, em vez de um herói, né? Apesar de um nome grande, me tornei uma pessoa comum e um trabalho comum. E a vida dele é que ele entra no trabalho às 8 da manhã e volta às 7 da noite pra casa. Sendo uma pessoa assim, né? E meio que os prédios elevadores do andar dele tava meio ruim. E ele acha que se ele desaparecer ninguém vai notar. Eu acho que eu vou comer o miojo e vou dormir. Ele come mesmo o miojozinho dele lá e foi dormir, né? Tem umas aves na janela dele. Ave não, caramba, aqueles corvos lá. Eu faço apostar como é aqueles corvos lá. E começa a aparecer uma grande luz. E nela surge uma gasosa. Sem zoar, aparece uma gasosa. E ele lá só mimino, né, meus amigos? E no outro dia ele já está lá no trabalho dele de novo. E um amigo de trabalho lá dele lá chama ele pra almoçar junto com ele. Opa, até logo. Nos vemos amanhã. Putz, não tem nada pra me fazer de jantar. E o coitado tá meio que cansado pra ir fazer compra, então ele decide cozinhar lime de novo. E meio que brotou um waifu dentro do apartamento dele. E meus amigos, eu só tenho que dizer que esse design dessa personagem é muito bonito, velho. Caraca. E ela vai no rumo dele e chama ele de herói. O que é que tá acontecendo, velho? Ele se pergunta quem é. Ele começa a sentir uma dor na cabeça dele. Parece que a memória dele está voltando. E ele se lembra da primeira vez que viu ela. Que ele havia sido invocado para ser um herói. Ela tava pedindo para ele salvar o mundo dela. Só que acabou dando merda, né? Ele acabou quase morrendo. Um velhinho lá disse que o herói tava com uma maldição terrível. E a única solução era dele voltar para o mundo original dele. E no mundo original dele, a maldição do rei demônio não ia ter efeito no mundo dele. Então, mas ela tenta lá se dizer lá se mandaria ele daquele jeito. Ele vai perder todas as lembranças que teve desse mundo aí. É uma pena, mas é a única forma de salvar ele. E ela fica toda tristinha lá e eu só digo que ela é muito bonita, velho. Folgado mesmo, foda-se. Depois ele vai perder a memória dele, mas mesmo que ele esteja vivo em algum lugar, ele provavelmente vai se lembrar de alguma forma. Então você é a Santa. Ela responde que sim, vai lá pra cima dele. Chipo. E ela dá um bem-vindo de volta pra ele. E ela diz que sentiu muita falta dele. E ele fala que também sentiu a falta dela. Ele meio que não entende direito sobre a Santa. E ele meio que está lembrando aos poucos. E ela acha isso ótimo. E ele se pergunta como foi que ela chegou ali. Ele foi convocado, então ele pode chegar ali, mas a Santa não é. Ela meio que concorda, já que ela não tem o dom da reversão como o herói. Mas, meio que ela pediu para os corvos e para os pássaros. Os pássaros dão boas-vindas aos hóspedes. E os corvos são os seres que levam a guerra até os guerreiros. E são os seres mágicos que conseguem viajar entre os mundos. Isso é da hora. E ela chegou daquele jeito por cima dos dois corvos. Ele começa a rir lá dela, mano. Mas se mover de um mundo para o outro não é nada fácil. Ué, mas como você conseguiu então? Reuniu uma grande quantidade de corvos e pássaros. E a mina juntou 1 milhão mais ou menos, bicho. Pota ficou com a reação que eu ficaria e vocês também. Coitada meio que teve que procurar um por um. Ó, com os pássaros foi até fácil, mas com os corvos aí foi um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim ela achou divertido. Você só demorou um bocado de tempo pra poder pegar esse jogo de pássaro, né? Mas conseguiu. Pois o destino final dela era ir até ele. Ela gosta dele. Eu tenho quase certeza disso que ela gosta dele. Fazer tudo isso só pode gostar dele, né? Ele acha ela uma mulher estranha, mas ainda é familiar. E ele dá um abraço nela. Sei que o Proto tá com sorte, hein? Com uma habilidade dessa daqui. E ele acha que perdeu o entusiasmo por conta aqui dela. Pera, deixa eu falar essa bodega direito. Ele talvez perdeu o entusiasmo por conta que não tinha mais vida com ela. E ele está seguro com o consciente dele que era ela que ele procurava. E ele se pergunta se ela já jantou. Provavelmente não, né, velho? Ele se pergunta se ela quer sair com ele pra comer. Ela só responde que sim, né? Eu pergunto se não tem algo que ela queira comer especificamente. Pô, o cara vai sair com ela na rua desse jeito. Ok, né? Ok. Tinha um segurante lá olhando pra Santa. Mano, até eu olharia pra ela, né, mano? É muito bonita ela, mano. E o Prota acha que eles estão cientes da beleza dela. E o Prota já tava ficando puto com o pessoal admirando ela. E ela pega lá no braço do Kim.
Mano, por que com uma cara como ele tá com uma beleza como aquela, velho? Até o figurante quer pegar a mulher do Kim, mano. Putz. E ela aponta pra onde quer comer. Lá é um lugar que tem bastante pimenta com carne, você tem certeza? É muito picante, tu quer ir mesmo? E ela vai lá e parece ótimo. E ela pretende comer o mesmo que ele. Tudo bem. Ele pede 2 pratos lá que eu não vou saber dizer o nome da comida, tá? Foi mal. E ela disse que o pedido dela tá pronto, mas a cara dela olhando pra Santa. Vamos chamar isso aqui de sopinha, né, pô? Sopinha, pô. Ele diz lá que vai colocar o prato dela. Beleza, não, meu mano. Depois tu janta outra coisa lá na sua casa com ela, né, não? Outra coisa. Tô brincando. E ela pega o pratinho dela lá. E ela come lá e parece que ela gostou. E ela fala que vai lá fazer o prato dele. Mas eu acho que não é necessário. Cala a boca, protagonista. Deixa a mulher fazer as coisas aí. E ele meio que era acostumado a comer sozinho. E talvez já que ela está por ali, a comida está mais saborosa. E ela ia pagar a conta lá, já que ela trouxe bastante dinheiro. Caramba, mano, uma sacolinha, um saquinho cheio de dinheiro, mano. Por que eu falei sacolinha? É saquinho. Mas ele entra lá no meio lá, dando o cartão dele pra atendente lá. E ela entendeu lá, pois ninguém usa moeda de ouro no nosso mundo. E ele disse que ela vai se acostumar depois. Ele se pergunta se ela pretende passar o tempo lá ou irá voltar em breve. Eu não vou voltar. Se o herói estiver de acordo, eu quero ficar com você. Claro que o Ken responde claro que ela pode ficar. É isso aí, meu mano. Ela fala pra ele escutar bem. Mesmo se ele mandasse ela voltar, ela não voltava. Ela diz já que ele vai ficar. Pô, ele diz já que ela vai ficar, é bom ela não se arrepender depois. Mas ela disse que não vai se arrepender. Então você não quer voltar em cima de passa. Parou. E ela se pergunta pro herói onde é que ela vai dormir. E meio que os dois acabaram de dividir na mesma cama. Pelo menos não teve frescura, né? E ela fica lá chamando pro herói. Ele se pergunta o que ela quer. Ela manda ele chegar mais perto, pois ele tava muito longe dela. Ela disse que ele tá muito longe e ele vai acabar caindo da cama. E ela dá um abração nele lá. Prota de sorte. Tanto nessas cofres estão tocando bastante agora. E ela pergunta se ele não lembra das noites de Babuches, eu acho que esse é o nome. E ele meio que se lembra assim. E essa noite de Babuches aí durou um mês inteiro. Foi nessa época aí que eles ficavam à noite lutando contra bruxas. E as bruxas lá amaldiçoaram eles com um monte de feitiços lá. E com um deles era a maldição da insônia. Ele tinha sido provavelmente ferido por uma bruxa lá. E ela ficou 30 e poucas noites acordada só pra curar ele. E ele se lembra também que ficou pedindo desculpa pra ela. E ela disse que ele pediu assim várias vezes. E até quando ele tava dormindo, tava falando sozinho pedindo desculpa. Eu fiquei. Fica até cantando uma música sozinha, né? E ela fala que poderia cantar pra ele agora também. E ele acha que é meio embaraçoso, então ele pede pra ela não cantar. Levanta, baiano! Meio que ele vê que já era de manhã, mas pelo menos dormiu agarradinho com a Santa, né, meus amigos? E ela acorda lá e se pergunta se ele dormiu bem. Ora, se eu dormi bem. E ele se pergunta se ela também dormiu bem. E ela fala que graças ao herói ela dormiu sim. Mas meio que ele tem que ir trabalhar agora. Que pena, né, amigo? Vai deixar essa gasosa em casa. Foda. Ela se pergunta que tipo de trabalho que ele faz. Ele diz que é só um trabalho normal. Ele acha muito constrangedor dizer o que ele faz pra ela, pois ele só é um funcionário de escritório, pra resumir aqui. Aí ele pega a toalha lá, né, e acaba se esquecendo que tem uma garota na casa dele agora. E ela acabou vendo um amiguinho dele e ficou envergonhada. Aí ele pede desculpa lá pra ele mandar ela trazer uma cueca pra ele. Ele diz que tá lá na gaveta de baixo lá as cuecas. Ela pergunta que cor que ele quer. Ele diz que qualquer uma serve. E ela dá lá a cueca pra ele e ele agradece. E ela ajeita lá a gravatinha dele, mas que fofinho, mano. E ela diz pra ele ter um bom dia. E qualquer coisa, se ela quiser comer, tem lá na geladeira. E se faltar alguma coisa, ela pode comprar com o cartão lá. E ela dá um abraço nele e se pergunta se ela não pode ir junto. Isso é muito fofo, mano. Mas meio que no escritório dele tem regra, então ela não pode ir. Mas ele vai tentar voltar o mais cedo possível. Já que no outro dia vai ser final de semana, ele vai estar de folga e vai ficar com ela. Ela dá um tchau pra ele lá e diz que pra ele ter um bom dia. Adeus, estou indo. Bom dia! Opa, bom dia, Kim. Rapaz, o Kim tá muito feliz hoje, hein? É porque hoje é sexta-feira, pô. Confia, rapaziada, porque é sexta-feira mesmo. E aqui temos uma bela vista dela falando com o Corvo. E ela agradece lá ao senhor Corvo, pois foi eles que trouxeram ela pra ir. E o gatinho lá olhando e sem entender nada. Ela vai lá se sentar na cama. Eu só estou admirando essa belezura aqui, tá, galerinha? Foi mal. E ela se pergunta o que o herói deve estar fazendo. Trabalhando feito um condenado, minha filha, só isso. Ah, o que deve ter no menu hoje? Cara, tá felizão, mano. Até um amigo dele lá se pergunta se aconteceu alguma coisa boa. Mas ele só diz lá que fica melhor quando sorri muito. Você fica lindo quando sorri. Pra ele, amigo. Ele agradece o cara lá. Como é, amigo? Não falta muito eu sair do trabalho se eu continuar assim. Aqui, você pode dar esse material aqui pra mim, mano? Ele só responde que sim. Ele fala que tem que chegar em casa rápido. Pois a Santa deve estar esperando ele. E tá mesmo, meu amigo. Ele fala que está indo para casa agora. Ele até se pergunta o que vai comer com ela hoje essa noite. Por ter alguém esperando ele na casa dele é uma coisa muito boa. Deixa ele muito feliz. E quando ele chega, ela já estava lá esperando por ele. Ele dá lá uma olhadinha e ela tá lá deitada na cama. Ela pergunta se ele dormiu bem. Sim, Santa, eu dormi muito bem. E você? Aí ele vê que a Santa precisa de muitas coisas. Já que é sábado, ele decide levar ela pra fazer compras.
E ela pega lá no cabelo dele. E ela diz que o cabelo dele parece um cupispinho. Ela parece gostar do meu cabelo bagunçado. Que fofa. E bota fofo nisso. Herói, é verdade que você está de folga hoje? Sim, no nosso mundo nós tiramos 2 dias de folga. E ela fica admirada com isso. Ué, no mundo dela não tem folga não? E ele fala lá que daqui a uns anos vai ter 3 dias de folga. Será? E ela se pergunta o que ele faz nesses dias de folga. Ele ia pra uma lan house, ficava no celular de noite. Essas coisas que todo mundo faz na vida, né? Ele disse que não fazia nada não. E ela pensava que ele ia para montanha pra se divertir, pois ele adorava os animais. Caraca, que ele gosta de estar falando. Ei, vagabundo, olha os modos aí. Ele disse que pra eles parar de falar de hobby e ir para as compras. E ela diz lá pra ele ir se lavar. Ele vê que aquela toalha que ela tá usando é a dele. E ele vê que precisa comprar algumas coisas pra ela rápido. Aí ele se pergunta o que foi que ela usou ontem à noite pra escovar os dentes. E meio que ela usou a escova dele. E ela meio que não pode fazer nada, que ele sempre dividiram as coisas lá. A toalha, até roupas íntimas. Ó, a roupa a gente não dividia não. E acosta com eles lá na loja lá. E ela vê lá que tem várias coisas para ver. Ele fala que em pouco vai ensinando lá pra ela sobre esse mundo. Ela fica tricando aquele coisa lá que fica lá no supermercado, pô. Eu esqueci como é o nome. E ela diz que há várias coisas divertidas no mundo dele. E o pessoal tá pensando que ela tá usando um cosplay. E ela fica lá olhando o preço das coisas e vê que tudo tem o mesmo preço. Ele tenta lá explicar pra ela que o lema da loja é vender com os preços mais baixos possível. E ela se pergunta quanto é que vale 1000 wons. Aqui no Brasil é 3,70. E ela fica lá comparando os preços com aquela sopa lá que ela comeu com ele ontem à noite. E ela vê lá que a maquiagem custa 500 ou 311. E ela vê que pode comprar uma maquiagem com uma moeda só. E meio que ele entende ela, pois a maquiagem era só usada por pessoas de luxo, da nobreza. Mas cara, com o apoio da igreja, ela poderia ter comprado alguns cosméticos. Mas ela é tão legal que acabou recusando, pois eu não queria usar o dinheiro das pessoas que faziam as doações lá pra igreja. Mas para o Kim... Nossa, mas você tá lindo, você quer dançar comigo? Opa, foi mal, eu tenho uma parceira já. Em vez de uma nobre com roupas caras, ele diz lá que ela deve estar entediada de ficar sozinha ali. Mas ela fala que tá tudo bem. E ele pega ela lá pra dançar. Casal foda, meus amigos. E ele diz bem em voz alta que ela é muito mais bonita sem maquiagem. E eu concordo. E ela deu uma coradinha. Ele disse isso em voz alta, não foi? Ele disse que ela pode ficar à vontade pra escolher uma maquiagem. Mas ela disse que não quer nada. Pois ele disse que ela fica bonita sem maquiagem. E é verdade. E ele fica coradinho lá. E ele vê que tem que comprar roupas para ela e um telefone também. Meu, que a conta saiu um pouquinho caro. E parece que tem muita coisa pra organizar. Ela se pergunta onde é que ela colocou o detergente e o shampoo. Ele diz para ela ver se tem algum espaço lá no fundo do armário. E ela vê aquele negocinho lá de bolhazinha lá. E pensa que é uma espécie de água viva. Ela até diz que faz sons interessantes. E ele achando engraçado e eu achando fofo. E ele não aguentou e acabou sorrindo muito. E ele foi lá limpar algo. E está quase pronto lá a limpeza lá que eles estão fazendo a organização. E ele se pergunta passando se ela não quer um sorvete. Por ele fala que comer um sorvete depois do trabalho é uma delícia. Pior que o sorvete é bom mesmo, mano. E ela come um lá e acha uma delícia. Ela fica se perguntando como é que eles fazem um gelo tão delicioso. E ele tava pra cair no sono lá. E meio que foi ela que acabou dormindo primeiro no colinho dele. Tão fofa. E ele pega lá no cabelo dela. E ela acorda. Ele até se pergunta se ela dormiu bem. Ela se pergunta se ela dormiu por muito tempo. Bem, ele também pegou no sono, então ele não sabe. Ele vê que é hora do jantar e se pergunta o que é que ele vai comer. Ela diz que vai comer qualquer coisa que ele quiser. O que eu quero comer é você. Tô brincando, ele não falou isso, mas se ele falasse ia ser foda. Aí ele dá a ideia de comer um macarrão. Vê que as pessoas costumam comer isso quando se mudam. Ele diz lá que é um macarrão misturado com feijão preto. Tá dando fome agora, mano. E ele pede imediatamente para poder ela provar. E chega a entrega lá. E ela vê que tá com uma cara de delicioso. Ele diz que não é uma cor muito cara, mas ele gosta. E quem é que gosta de cor cara, mano? Ela disse que parece delicioso. E enquanto eles viajavam juntos, eles só andavam com a mochila e comiam um rolo de comida pelo caminho. Ele diz que é verdade e eles vão comer lá antes que esfrie. E ela agradece pela comida lá. E ele vê que ela nunca deixou de fazer isso. Ele dá lá os pauzinhos para ela poder comer. E ele se pergunta se a Santa quer tentar e ela fala que quer sim. Só que ela tenta pegar os pauzinhos lá e acaba quebrando. E ele pega outros pauzinhos pra ela, tadinha. E ele dá uma mistura lá e dá pra ela. E ela vê aquilo e quer tentar fazer o mesmo. Mas ele impede ela de fazer aquilo, pois era arriscado ela derramar daquele jeito. E os dois acabaram ficando cheios lá. E ela falava que combinava com o gosto dela, aquela comida. E ele vê lá que a barriga dela tava cheia mesmo. Ela fica até com vergonha e manda ele tomar um banho lá. E ele olha para o banheiro todo sorridente. E ela pergunta lá se o herói já terminou de tomar banho. E ele diz que já terminou sim, que ela já pode ir tomar banho. E ele diz lá para ela que eles vão fazer compras hoje. Você falou que não ia fazer mais compra. Mas hoje ele quer comprar roupa para ela. E ela fica admirada com o tanto de roupa que ela tava. E ela diz que para fazer um tanto de roupa desse daí precisa de uma indústria nacional de telagem. Tá, depois eu explico pra ela. E ela acha ele incrível por estar atrás dela pra um lugar tão incrível como esse. E ele diz pra ela ir pra qualquer lugar que ela quiser. E ela meio que tá de olho numa roupa lá. Ela tava até pensando que era uma pessoa congelada, mas ele disse que é só um manequim. E ela entende lá. E ele se pergunta se ela gostou daquela. E ele diz que vai comprar muitas roupas pra ela. E ele diz pra ela experimentar aquela dali. Você pode experimentar roupas aleatoriamente? Aí aparece essa senhora aqui de óculos e diz que ela pode entrar e experimentar qualquer uma das roupas. E ela disse que ela tem um design muito bonito, que ela pensava que ela era até uma modelo estrangeira. E ela meio que não entendeu o que ela quis dizer, mas ele quis dizer que ela é bonita. E a moça lá pega uma roupa pra ela usar lá. Ele diz lá que ela pode experimentar as roupas
antes de comprar. E ela acha isso incrível. Ela nunca comprou roupa, não? E ela diz lá que vai experimentar. Ela pergunta pro herói como foi que ele achou. E ele diz que ela está linda. Aí ele se pergunta quanto é e meu amigo é muito caro. E ainda ganha 5% de desconto, mas ainda tá muito caro. E ela olha pro herói e diz que não vai levar isso. E ela diz lá que vai se trocar e eles vão pra outro lugar. E ela se pergunta onde é que ele costuma comprar as roupas dele. Olha, no 3x10. E ela diz que parece que tem muitas roupas ali também. Pô, tu é pobre, tem que comprar na loja de pobre, caramba. É foda, mano. Mas ele queria que ela usasse roupas caras, não roupas desse jeito aqui, como ele usa. E ela se pergunta se pode usar essas roupas também, igual naquela outra loja. Ele diz que pode sim. Ele queria comprar roupas caras pra ela, mas não deu certo. E ela se pergunta o que ele acha daquela roupa. E ele chorando lá diz que tá ótima nela. Ela se pergunta se ele tá falando sério, ele diz que tá falando muito sério mesmo. E ela diz que tá até mais confortável do que aquela outra. Mas ele diz que ela é linda de qualquer jeito. O cara é atacante. E os dois ficam com vergonha lá. E eles dão mais umas olhadas em algumas roupas. E ela agradece ao herói lá. E ela trouxe muita alegria pra ele. Olá, cliente. Nós estamos entregando aqui algumas amostras para comemorar aqui a inauguração da loja, sabe? Tipo, é só pra mulheres, se ela puder anotar o contato dela e tal. Só que ela não tem essas coisas aí. Lascou. Mas ele acaba dispensando lá ela. E quando ele foi lá pro mundo dela, ela que ajudava ele protegia ele. E meio que ele entende como é que ela se sente. Só comprar roupa pra ela não vai ajudar ela a pertencer ao mundo dele. E ele precisa ajudar a Santa a se adequar à Coreia. Mas primeiro ele tem que comprar um celular pra ela. Ela se pergunta se tem alguma cor no rosto dela. E ele diz um obrigado pra ela. E ela diz que aquilo foi muito de repente. E ele diz lá que tá com fome e se pergunta se ela quer comer alguma coisa. E vamos deixar agora com a parte 2. Só tem 8 capítulozinhos, infelizmente, tá? Eu fiz até o capítulo 6. E meio que ia ficar em aberto na parte lá que meio que eu também tô curioso pra saber o que é que vai acontecer depois. Mas é a vida, é a vida. Então vamos deixar agora pra uma parte 2. Até eu fui também olhar na gringa e só tem 8 capítulos na gringa também. Então é triste, é triste. Eu vou fazer o que, né? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui. Já acabou.